Olá, bom dia a todos. Eu sou André Milanês, sou o CFO da B3. É um prazer receber vocês aqui na nossa casa que também é de vocês. É uma alegria receber hoje aqui o time da Espaço Laser para a gente celebrar 5 anos desde o seu IPO aqui na Bolsa do Brasil. São 5 anos de parceria com o mercado de capitais, marcados por crescimento, governança e expansão. Ao abrir capital em 2021, a companhia tornou-se a primeira empresa de serviços de beleza listada aqui na B3. E desde então se consolidou como líder global em depilação a laser, conquistando uma base sólida de mais de 5 milhões de clientes. Hoje, o grupo reúne mais de 800 unidades na América do Sul, entre lojas próprias e franquias presentes no Brasil, Chile, Colômbia e Paraguai. Com visão de negócio sustentável, a Espaço Laser tem o compromisso com as mais elevadas práticas de governança corporativa, integrando o novo mercado e índices como o IGCX e ITEG, que reconhecem empresas com alto padrão de governança e transparência na relação com investidores e demais stakeholders. É um orgulho para a gente aqui na B3 fazer parte da jornada de expansão de empresas como a Espaço Laser. Isso que nos move aqui na B3, que é contribuir com o crescimento e a performance dos nossos clientes. Este movimento impulsiona todo o mercado e conduz o desenvolvimento econômico sustentável para a sociedade prosperar aqui no nosso país. Mais uma vez, queria dar os parabéns a toda a equipe da Espaço Laser por essa trajetória tão bonita e tão relevante. A gente aqui agradece a parceria e confiança no nosso trabalho. Contem sempre com a B3. Eu gostaria agora de convidar minha querida colega Magali, que é a CEO do Espaço Laser, para falar algumas palavras também. Muito obrigado. Bom dia, Espaço Laser. Bom dia, B3. Hoje é um dia muito feliz. A gente comemora 5 anos de fazer o toque de campainha. Isso não é para qualquer um. Tá sustentado nesse mercado, numa configuração tão desafiadora de cenários. Há 5 anos não é para qualquer um. A Espaço Laser está completando quase 22 anos. Então é uma trajetória, é um filme. E a gente está muito feliz de estar aqui hoje fazendo essa celebração, porque toda a história tem muitos momentos mais desafiadores, momentos de bonança, e a gente passou por todos eles com louvor. Não é simples ser empreendedor no Brasil, não é simples fazer uma empresa ficar desse tamanho e continuar inovando e continuar fazendo a diferença no mercado. A gente tem o privilégio de representar e a responsabilidade de continuar colocando essa companhia no lugar de destaque, porque somos a maior empresa de depilação a laser do mundo. Nossos fundadores construíram um negócio que se tornou uma multinacional brasileira, listada em bolsa no novo mercado, que também é um grande desafio, e a gente tem o orgulho de dizer que a Espaço Laser cumpre todos os preceitos do novo mercado, da governança corporativa, da boa e da correta governança, privilegiando nossos investidores, privilegiando um trabalho muito sério dos nossos colaboradores, privilegiando nossos franqueados que ajudam a gente a continuar crescendo de maneira saudável e sustentável, privilegiando todo mundo que opera dentro do nosso ecossistema, nossos parceiros de negócio. Então a gente tem muito orgulho de estar aqui nesse momento, porque a gente sabe que esse lugar não é para qualquer um. Então temos que ter muito orgulho e temos que sim falar sobre isso, temos que comemorar. O dia a dia é puxado, é corrido, é difícil, mas a gente precisa ter esses momentos de louvar todo o trabalho duro que foi feito até aqui. Eu tenho o grande privilégio, a grande honra de ter sido convidada para liderar a companhia por 3 fundadores, os quais eu admiro infinitamente.
Eu tenho um prazer enorme de estar aqui nesse lugar hoje, mas essa história ela é muito mais longa, ela é muito antecedente à minha entrada. Então eu queria pedir as palavras das pessoas que realmente fizeram isso aqui acontecer, desde a primeira máquina, desde a primeira loja, desde os primeiros colaboradores. Não é simples ser empreendedor no Brasil. Então eu queria pedir para vir aqui falar umas palavras para a gente, Igor Moura, Paulo Moraes e Tito Pinto. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Bem, bom dia, gente. Realmente é uma longa história nossa até aqui. São 5 anos de capital aberto. A empresa muda muito, começando pelos rostos que estão aqui. Poucos que estiveram conosco estão aqui agora. Está sendo construída uma nova história. Uma nova história, para ser com virtude, tem que olhar o passado. Entender o que foi construído, para aí sim a gente ir melhorando e ter uma empresa cada vez melhor. Os maiores investidores, está aqui o nosso amigo Eduardo que sabe disso, são pessoas que leem história, que vê o que já aconteceu no mundo, e para a gente conseguir prever o que a gente consegue fazer. Acho que o grande recado que eu deixo aqui para todos vocês é que nos próximos anos vão fazer um crescimento inteligente, olhando para o passado e se adaptando para o presente e para o nosso futuro. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado e vamos continuar com dedicação, determinação e disciplina. É isso aí. Ninguém esquece os 3 Ds, Tito. Bom, confesso que a gente vem com certa emoção aqui nessa manhã, porque afinal de contas o dia 1º de fevereiro de 2021, na verdade, foi a conclusão de um enorme trabalho de muitas pessoas trabalhando para a construção da IPO. Lembrando que o IPO começa no dia 5 de junho de 2020, quando todos estávamos de máscara, onde eu fui impactado pela ligação de um banqueiro, vou falar o nome dele aqui, Shinji, que me desafiou dizendo que talvez fosse um grande momento para a Espaço Laser pensar no IPO, porque existia naquele momento uma boa janela de liquidez no mundo, não só aqui. E instigado por aquela conversa, a primeira pessoa para quem eu liguei foi o Igor, contando da conversa, e o Igor falou: você está ficando maluco, você já está trabalhando que um maluco aí, ainda vai inventar a história de IPO? Mas acho que eu falei para ele: Igor, acredita que eu acho que é o nosso momento, a gente vai fazer. Depois conversa com os demais sócios, todo mundo alinhado com o projeto, Semenzato apoiando, como sempre, gratidão pelo apoio de sempre. E uma construção em 8 meses, envolvendo mais de 400 pessoas, um projeto gigantesco que chama-se IPO. As pessoas falam em IPO pensando que algo é construído em semanas com poucas pessoas na mesa. 400 pessoas, desde o jurídico, pessoas dos bancos. Otavinho, obrigado por estar vindo representar. Você tem uma história incrível com a nossa companhia, desde a 20, depois do Santander. As equipes de auditoria, porque tem uma auditoria específica para o fim do IPO. O time interno. Então, eu gostaria aqui de expressar uma gratidão imensa por todas essas pessoas que nos ajudaram a construir, para que a gente pudesse, enfim, no dia 1º de fevereiro de 2021, tocar a campainha aqui na B3, que foi um momento de muita alegria, muita emoção. Foi absolutamente incrível. E aí, gente, eu não tenho como fazer de forma diferente. Existe uma recomendação muito forte para que não se mencione ou nomine pessoas sob o risco de esquecer o nome de alguém muito importante. Mas na reflexão hoje de manhã, eu falei: eu não posso deixar de mencionar, apesar das 400 pessoas envolvidas, algumas que fizeram de fato a diferença para que o IPO fosse de fato o sucesso que foi. E aí, pessoas que hoje ainda estão aqui
e outras que nem mais estão na Espaço Laser, que a gente ainda mantém contato, ainda conversa, tem trocas interessantes. Eu vou começar mencionando o nome das pessoas que eu sei que estão aqui. E ao final, aqui não estão aqui, mas que já que está gravado, que elas saibam que tem aqui a Espaço Laser o reconhecimento e a gratidão porque fizeram pela nossa história. Então, começo com o Otavinho. Otavinho, gratidão pela sua história. Otávio, quem não sabe, era da 20, depois Santander, ajudou e praticamente liderou, vamos ser francos, liderou com todo o carinho que eu tenho pelo Cássio, liderou o processo do sindicato, ajudando a gente a fazer algo extraordinário, com muito trabalho, de forma muito intensa. Eu estou selecionando aqui o nome das pessoas que estão, para depois falar dos que não estão, tá? 122. Isso aí, uma lista pequena. Foram 400, eu vou falar pelo menos umas 390. Mentira, eu tenho tempo reduzido aqui. Marcelo Teixeira, que era do jurídico, não poupou esforço. Marcelo, gratidão pela sua dedicação e esforço. E eu sei que você ficou algumas noites sem dormir, porque a gente tinha lá os documentos para ser entregue na listagem, e era uma lista extensa e grande, e depois ainda veio o pedido de mais documentos. Esse cara trabalhou pra caramba. O Antônio Sal. Antônio, você ajudou demais a gente na auditoria, no processo. Foi incrível o que você fez pela gente. A Carol Cury, pensei que viria, mas não veio. O Wagner Cardoso. Wagnão, você é um guerreiro. Gratidão, porque graças a você a gente teve condição de mostrar para os investidores que a gente estava preparado tecnologicamente para fazer essa companhia que continua crescendo de forma organizada. Gratidão mesmo. Alan Haddad, nosso querido franqueado, parceiro, que quando a gente falou, a gente precisa falar com os investidores para você colocar sua visão como franqueado para os investidores, e o Alan falou, pode contar comigo. E foi incrível, Alan. Todos os nossos investidores deram um reporte enaltecendo a sua fala e a forma como você conhecia o negócio e dominava o negócio que conduzia. Vanessa, uma grande guerreira também que esteve com a gente nessa jornada. Gratidão por esse caminho. O Christian, grande Christian, ajudando a gente a manter a manutenção e o funcionamento das máquinas. Esse cara quase ficava louco com a gente. Tão louco que infartou na primeira semana. Eu avisei ele. E quem não sabe da história, esse cara na primeira semana teve quase um infarto. Por causa dele, a partir dali eu coloquei na minha gaveta uma caixinha de Isordil. Eu falei assim, esse cara, se alguém tiver mais um problema, a gente tem que ter como apoiar. E aí, gente, de forma mais rápida, tá? E eu não posso deixar de mencionar cada uma dessas pessoas, porque ajudaram muito mesmo para que o nosso IPO acontecesse. Bárbara Fortes, que foi nosso diretor operacional. Leonardo Correia, que foi nosso CFO e que aguentou porradaria até dizer chega. O Cássio Gouveia, do Itaú, que eu falei, que ajudou a gente no nosso pequeno sindicato. Ricardo Assunção, da 20, que era o nosso maestro nas nossas interações com os investidores. Ele coordenava o que falava, o que não falava, fala menos, fala mais. Era incrível o trabalho intenso, né? Foram 150 reuniões com investidores, gente. É algo inimaginável. As pessoas que imaginam a IPO acontecendo de forma fácil, é uma mentira. Felipe Moreno também, da 20. Fábio Federici, da Goldman Sachs, que era o terceiro banco do nosso sindicato. Mariana Nascimento, do Itaú também, que ajudou demais na discussão junto à formação de conhecimento das pessoas que apresentariam nossas empresas para os investidores. Marcelo Marcondes, um cara que era do nosso RH, que dedicou muito tempo para ajudar a organizar as informações que a gente precisava. Carol Cury, a nossa sempre Carol, que cuida da nossa parte técnica e conhecimento técnico da companhia, que inclusive teve interação com os investidores para mostrar como era o funcionamento do laser, porque os investidores não sabiam sequer o que era o laser. Família Miliose, esse a gente não pode deixar de mencionar. Fernando, Gustavo e seu Nico, pessoas parceiras de sempre, que inclusive tiveram com os investidores para mostrar o que era a nossa tecnologia. Priscila Légora, que também foi a outra franqueada nossa, que também se dispôs como Alan a conversar com os investidores. Thales Gomes, nosso primeiro conselheiro independente, que assim que a gente convidou, nós fizemos essa conversa juntos, estamos juntos, vamos nessa. Muito antes dele de falar o que ele falou. Maria da Graça Meneghel, a Xuxa,
uma pessoa que a gente tem um enorme carinho e respeito, que ajudou demais na construção dessa grande marca que se chama Espaço Laser, que dedicou, além da sua imagem, tempo no nosso comitê de marketing, dando sugestão, construindo, sugerindo coisas, inclusive recomendando coisas que a gente não deveria fazer. Tem uma enorme conexão com a história dessa companhia. No mesmo tempo, Gabriel Medina, nosso embaixador do público masculino, que inclusive esteve junto com a gente aqui no dia 1º de fevereiro, ainda estava todo mundo ainda de máscara, porque existia um enorme temor com relação da Covid, mas esteve aqui com a gente, inclusive junto com a Xuxa. Minha esposa, meus filhos, Gabi, gratidão. E é lógico que eu não poderia deixar de mencionar a figura dos nossos queridos sócios. Começando pelo Tito, Igor, os 3 malucos que começam essa grande jornada, que agora completa 22 anos. José Semenzato, que depois de muita insistência, né, Zé? Muito carinho e gratidão pela nossa jornada junto, que você pôde nos ajudar com essa construção. A gente aprendeu muito com você. E é lógico, os nossos sócios da Caterton, Julio, Fara, Peter, Javier, que nem está mais na companhia, estava cuidando de outras coisas. Pessoas que nos ajudaram na construção dessa empresa para que ela pudesse chegar não só no IPO, mas nessa incrível jornada que tem sido a transformação de pessoas que a gente atende em nossa base diariamente. Quase 7 milhões de pessoas impactadas pela história da Espaço Laser. É isso que é bacana. O propósito é a entrega dessa companhia, que faz com que a gente tenha 4.500 funcionários, colaboradores, pessoas de coração azul vivendo diariamente a nossa empresa. Gratidão a cada um de vocês. E Magali, obrigado por ter acreditado nessa loucura. Você tem feito um trabalho incrível. E aí, a Magali, eu vou contar uma história que agora não era pública, mas agora vai se tornar. A Magali, quando chegou na empresa, me disse: Paulo, você sabe que eu estou vindo para cá, mas meu plano não é mais ser o CFO da companhia. Eu me preparei, inclusive participei em conselhos, eu estudei para ser a pessoa principal da companhia. Foi, Magali, legal saber essa sua história, mas infelizmente a gente não tem como te prometer ou te garantir absolutamente nada, até porque a pessoa que estava no cargo anterior tinha recém sido empossada. Mas está anotado. E ditado antigo: cuidado com o que você sonha, porque esse sonho pode se tornar realidade. E foi assim que a gente, no consenso absoluto do conselho, e aí, gratidão, Eduardo, pela sua presença e o apoio junto com o conselho com a gente. Você tem feito a diferença no conselho com a gente, recém-empossado com a gente. Tem uma história, acho que é de 1 ano praticamente, né, Eduardo? Com a gente, tem colaborado de forma muito positiva. Gratidão por toda essa jornada junto. Mas, Magali, assim, a gente está confiando muito na sua história, porque você abraçou a companhia, e a companhia conseguiu te abraçar, e você tem feito um trabalho incrível, que é exatamente isso, estando nas lojas, com os times, entendendo a realidade de cada um deles. Eu acho que era isso, me deram o microfone na mão, era para falar só 2 minutos, me desculpem, mas eu não poderia deixar de falar e agradecer cada uma dessas pessoas. E eu sei que o Semenzato está louquinho para pegar esse microfone também, Zé. Mas, Zé, gratidão, porque você, apesar de não ter sido o fundador, você praticamente incorporou a condição de fundador como a gente. Então, gente, gratidão. Eu acho que a gente tem motivos de sobra para comemorar. A gente tem que, de novo, bater esse sino com força e alegria. E agora, tendo vocês para a história da companhia, para o 2º sino. Isso que vai ser incrível, tá bom? Gratidão do fundo do coração. Mais 5, 10, 15, 20. O céu é o limite. Parabéns, Espaço Laser. Bom, vocês não descem, que agora a gente vai fazer o toque de campainha. Vamos fazer vocês 4 primeiro? E depois a gente chama todo mundo. Tá bom. Quantos vocês quiserem, a casa é de vocês, a festa é de vocês. Se quiserem fazer 10 toques, a gente faz 10 toques. Nem combinei com a produção, mas é isso, né, produção? Então vamos lá. Ó, se vocês quiserem, quem vocês quiserem chamar para esse primeiro, a gente vai ter outros, tá? Fica tranquilo. Vamos começar a contagem, todo mundo mão para cima. Vamos lá.
Pode soltar. 5, calma, 4, 3, 2, 1, vai!